E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o fechamento do Sport TV com o André Rizek aí, o Denilson, o Felipe Melo aí falando aí sobre a grande vitória do Verdão aí contra o Corinthians, galera. Palmeiras 2, Corinthians 0 aí pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like. O que não foi legal também é a postura do Corinthians. O Palmeiras jogou muito. Vinha se cobrando do Palmeiras subir de patamar, elevar o nível, e eu acho que ontem essa resposta veio. E o Corinthians foi um adversário muito convidativo também para a grande atuação do Palmeiras, né, Felipe? O Palmeiras competiu. E o Palmeiras fez aquilo que eu pedi, né, que eu venho pedindo há algum tempo. Porque o Palmeiras já tem a sua jogada que todo mundo conhece, que são as bolas longas, bolas em profundidade. Mas o Palmeiras, esse Palmeiras aí jogou. Esse Palmeiras teve triangulações pelo meio campo. Não à toa o Martínez fez um golaço de fora da área, porque ele chegou um pouco mais, né, para finalizar também. E o Corinthians parece que viveu daquele título do Campeonato Paulista, né, que já ficou para trás. É um título importante, que dá confiança, mas que não entra dentro de campo. E o Memphis, para mim, assim, eu até falei nas redes sociais que o Memphis foi o retrato do Corinthians. O Memphis é um cara que é um exemplo para o Corinthians, para os companheiros. E quando o companheiro vê o Memphis caminhando em campo, que exemplo é esse que nós temos? O Memphis, ele dá um chapéu e tá tudo certo. Ele faz uma jogada de efeito e tá tudo certo. Teve uma bola, inclusive, no segundo tempo, que um companheiro toca para ele. Romero. Ele nem sequer está olhando para a jogada. Romero. E acho que ele tem que entender que ele está jogando no Corinthians. E a torcida do Corinthians ela é bem exigente. Então ontem o Palmeiras passou por cima, não deixou o Corinthians sequer competir. Isso foi o que aconteceu ontem. Eu acho que o Memphis escolhe jogo, cara. Jogou muito contra o Vasco, sábado passado. Escolheu mal. Mas não escolheu bem esse. Não, mas você não acha, não tem essa impressão? Tem que melhorar minha aula de inglês para mandar um zap para ele. Mas você não acha que você não tem essa impressão também? Que ele escolhe jogo? Sábado passado ele estava muito afim. Ontem, como aliás, todo o time do Corinthians, pouco afim. E ele é um jogador, eu concordo com o Felipe, ele precisa entender que o Corinthians, historicamente, né, Aline e Losetti, que a atitude do jogador sem bola, ela conta muito aos olhos do torcedor corintiano. Ela conta demais. Esse lance que o Felipe Melo está falando, o Romero recebe uma falta no meio de campo e ele está perdendo o jogo, ele quer acelerar o jogo. E ele toca no Memphis Depay e ele tá com a cabeça baixa, a bola toca na perna dele e vai pro jogador do Palmeiras, aí ele olha pro lado assim como se nada tivesse acontecido. Nem para ele 2 metros, tá? Quando a gente fala de marcação, corre atrás da bola, tem o passe, é você fazer a sombra, é meio metro para lá, meio metro para cá, você já tira o passe do adversário. E ontem ele estava muito apático, o Corinthians no geral, mas ele, por ser uma referência, estava muito apático. Agora, estamos de acordo que foi um recado do Palmeiras pro campeonato, né? Estreou o Paulinho, Vitor Roque jogando cada vez melhor. Foi um recado, né? Assim, se esse for o nível de atuação do Palmeiras... O Palmeiras chegou. Você perguntou no início se tinha sido a melhor atuação da rodada. Para mim foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Em 2025 o Palmeiras não tinha feito nenhum jogo tão convincente como esse. Podia ter sido muito mais. O 2-0 ficou barato para o que foi o jogo. O Corinthians fez um dos seus piores jogos, o Palmeiras fez o seu melhor jogo. E para mim chama muita atenção, embora a gente esteja falando de vários jogadores, o Felipe Anderson está dando ao Abel uma possibilidade de variação que o Rafael Veiga não oferece. E aí eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, estou comparando característica. No jogo contra o Corinthians, o Abel tirou o Estevão da ponta, trouxe o Estevão para dentro, um reflexo disso. O Palmeiras marca individual. Quase sempre, e às vezes os seus 11 jogadores tendo funções individuais de encaixe. O Estevão estava no Ranieri, que é o volante do Corinthians, o homem centralizado, ele não estava no lateral. Quem estava no Bidu era o Felipe Anderson, que muitas vezes acompanhava o Bidu até a linha dos zagueiros. Com o Veiga não tem essa versatilidade do Felipe de jogar tanto por fora como por dentro. Então, esse ajuste, e a gente lamenta o fato do Estevão ter mais pouco tempo de Palmeiras, mas neste pouco tempo, eu não sei se o Abel vai manter isso, se foi um ajuste específico para esse jogo, mas é uma variação, para mim, importante, porque envolve o principal nome do time. Sobre uma jogada muito curiosa nesse clássico, já no início da partida, Rizek, Felipe, Aline, Losetti, o Memphis Depay, ele resolve
começar o jogo fazendo o lançamento lá no lateral do Palmeiras, que eu acho que aqui tinha os Gaparzinhos aqui, um fantasminha, que ele tentou achar esse fantasma. Olha o meu fantasminha, que desenho, meu Deus do céu, Edenilson. Faltou na escola, como é que fala? Na escola de arte, pode ser? Não sei, ser, mas cara, enfim. E aí eu gostaria dos meus amiguinhos, qual foi a intenção? Coloca o lance na tela pra gente ver. Qual foi a intenção, meus amiguinhos, dessa jogada aí, ó, do Memphis Depay? Ó. O Losetti lembrou bem, né? O Paris Saint-Germain estava fazendo isso, né, Losetti? O PSG fez no jogo contra o Liverpool, agora nas quartas de final da Liga dos Campeões, fez em outros jogos do Campeonato Francês. Então, vamos lá. Esse debate é bom. Com pressão, né? Então, primeiro, o Emiliano Dias depois disse que isso não foi uma jogada treinada, trabalhada então e pensada. Então é crise. O Memphis sugeriu, foi lá e fez. Como consequência disso, a pressão que o Corinthians fez na cobrança de lateral do Palmeiras foi muito mal feita. O Palmeiras saiu tranquilamente. A opção do PSG e de outros times que fazem isso, não é só o PSG, mas também não são tantos assim, em vez de começar jogando com os meus 11 jogadores neste momento específico da saída de bola contra 11 no campo dos caras, eu vou dar a posse de bola, mas vou adiantar o meu time, pressionar e tentar, a partir de um desarme, estar mais perto do gol. Faz sentido? Faz. Eu gosto? Não exatamente. Eu também não gosto, não. Mas acho criativo, acho válido que haja tentativas de você sair do mesmo jeito. Desse jeito, não. Desse jeito foi mal feito. Se não é treinado, não adianta nada o Memphis dar... Exato. Vou ter uma ideia aqui genial. Se não está combinado com os outros, pra quê? Eu só estou dizendo que não é um lance que ele tirou do nada. Ele viu. Não estando ensaiado, é só assim, vamos dar a bola pro Palmeiras, que a gente não quer jogar mesmo, a gente tá aqui só pra... Rizek, coloca de novo se puder colocar. Olha o movimento dos companheiros do Memphis Depay. Aí, ó, muito bom. Ó, solta a imagem e olha o movimento dos jogadores. Olha como é que... Ó os jogadores, ó. Olha a linha, olha os 3 jogadores de meio de campo ali, ó. Ele dá e corre, ó. Ele dá e corre, cara. E agora? A gente fala num tom de brincadeira, mas, poxa, aí gera um desconforto pro treinador, que o Losetti falou aqui. Eu vi o Martínez dando a declaração também, falando até... Ele tentou ter cuidado nas palavras. Que ele fala, cara, eu pessoalmente eu não sabia disso. Cara, isso, na minha opinião, é uma situação que precisa ser... é bagunça. Tô errado ou não? Eu não tô querendo criar uma situação desconfortável no vestiário, não. Isso é um fato. Mas, cara, não foi legal. Não. A verdade é essa. O que não foi legal também é a postura do Corinthians. O Palmeiras jogou muito. Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas da posição dele dessa vez, mas tudo, mas jogou bem. Mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol e quase fez outro. Jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Muito, muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba. Pra mim foi o craque do jogo. Sabe? Então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha ou que todo mundo pensa do craque que ele é. Mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim, Quesada, Marília e Godoy. O Palmeiras está se encontrando, né? E nada melhor do que um duelo contra o maior rival para voltar a ter a confiança necessária e caminhar firme aí para uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Palmeiras já está classificado na minha visão. E acertar nesses 2 meses o time que vai disputar o Mundial de Clubes, né? Agora, imagine se o Palmeiras perde para o Corinthians, como seria... O que nós falamos na semana passada se o Palmeiras no Mundial? Eu falo por mim, que o Palmeiras não classificaria. Com esse jogo de ontem, o Palmeiras pode classificar entre os dois. Dá para sonhar, óbvio. Com o Porto, Inter de Miami e Al-Ahly do Egito. Dá para classificar, mas eles vão fazer um esforço danado para o Inter de Miami classificar, viu? E se ganhar do Porto, o Palmeiras tem chance de classificar. Porque o Messi tem que estar.
Porque se o Messi não tiver, como é que vai fazer? E é o terceiro jogo. Inter, Miami e Palmeiras é o jogo da classificação. Você acha que vai botar os caras no primeiro jogo. É isso. Do Palmeiras que você viu, Marília, a perspectiva agora de brigar para ganhar título? Acho que sim, eu acho que o Palmeiras tem boas notícias dessa partida, além dos 3 pontos, a terceira vitória consecutiva, né, contando no meio de semana de Libertadores. Acho que a entrada do Paulinho muito interessante, depois de bastante tempo, depois ele é bom de bola, hein? É bom de bola, acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Roque chegou com muita expectativa, há muito tempo que a torcida do Palmeiras espera o 9, e ainda que não tenha valido o gol dele, você percebe que é um jogador que já começou a pegar atração nesse tipo de... Mas não pode o centroavante de 150 milhões, 8 jogos, não fazer um gol, né? Sim, concordo. O Roberto, a gente acabou com ele. Mas eu acho que agora ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não estava jogando bem. Foi o melhor jogo dele, ele jogou bem. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o jeito que o Palmeiras jogou também. O jeito que ele estava jogando antes com um jogador enfiado dentro da área não era... Porque antes o Abel estava pisando na bola. Então, exatamente, eu acho isso. Mas, Neto, eu queria deixar registrado aqui, porque algumas coisas acontecem no futebol e elas não devem poder nunca. Homofobia, não existe homofobia do bem. Homofobia é homofobia. Pode ser contra o Romero, pode ser contra o jogador do São Paulo, pode ser contra qualquer jogador. Homofobia não é legal. O que aconteceu com o Romero ontem lá em Barueri não pode acontecer em nenhum estádio. Mas os decibéis... O Corinthians não foi punido quando foi homofóbico? Foi punido. Os Palmeiras têm que ser punidos porque foi homofóbico. É igual o Grêmio, que foi o único time do Brasil que perdeu, foi desclasssificado por atos de racismo. A gente tem racismo em estádio toda rodada. A gente começou o campeonato brasileiro... A gente não brigou pelo Luigi? Não brigamos pelo Luigi? Exato. O que o Flamengo fez, a torcida do Flamengo? Foi lá e xingou o Luigi. Ninguém xingou o Luigi. E a torcida do Palmeiras, no meio de semana, agora teve um cidadão, mas só não é nem um cidadão. Só que a gente tem que dar moral para a diretoria do Palmeiras. Sim. Eles identificaram, puniram, não compra mais ingresso, saiu fora. Tá certíssimo. Beleza. Tá perfeito. Eu acho que tem que ser sempre falado, e não é só para falar porque o do Palmeiras pode, do Corinthians não pode, o do Corinthians pode. É porque a gente tolera... Aí, ó. Pode deixar o som, velho. A gente tem que mostrar para as crianças, vem para mim aqui. A gente tem que mostrar para as crianças que assistem a gente, para as mães que assistem, para aqueles que têm filho gay, trans, porque a gente tem que mostrar que isso não pode acontecer. Isso não pode, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Antigamente a gente fazia isso, mas o mundo mudou. E se a torcida faz isso, se as pessoas gritam assim, o filho dessas pessoas vão fazer igual. Exatamente. É isso. É só isso. Pune, não precisa acabar com a torcida, não precisa acabar com ninguém, não precisa matar ninguém. Pune. Olha, não aconteça mais. Só isso. Mais nada. É isso. É tomar atitude. Tá bom? Como eu sabia que fosse o aniversário, essa camisa aqui é a camisa retrô que eu... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também aí no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!